A Ronda do Consumidor está na cidade de Sarzedo, região metropolitana de Belo Horizonte. Ao meu lado está o Marcos Barbosa. O Marcos é consumidor da UpNet. UpNet, que é uma empresa prestadora de serviço de internet aqui da cidade de Sarzedo. Em junho, ele contratou a empresa para prestar serviço de internet na residência. Que morava aqui em Sarzedo, certo? Isso, correto. Ok. Mas agora o Marcos precisou se mudar para a cidade de Belo Horizonte. Entrou em contato com a empresa. A empresa presta serviço lá em Belo Horizonte? Não, infelizmente. Infelizmente não. Por essa razão, restou ao Marcos pedir o Cancelamento. Isso. Quando você pediu o cancelamento, o que eles disseram para você? Eles disseram que, eu perguntei se atendiam em Belo Horizonte, Sim. disseram que não, e que caso eu quisesse prosseguir com o cancelamento, teria uma multa no valor de R$700. R$700 de multa. E aí você me pergunta assim, isso procede da lei? Vamos lá, artigo 39, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 39, você já sabe aí, a gente fala muito sobre ele trata das práticas abusivas. E uma das práticas abusivas é o inciso 5, que é exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Artigo 51, o inciso 4, ele já fala das cláusulas nulas de pleno direito, e uma das cláusulas nulas de pleno direito é a cláusula que estabelece obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem um consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. O Tribunal de Justiça, os tribunais de justiça, têm entendido majoritariamente que, em caso de mudança do consumidor e que o consumidor deseje continuar com o serviço de telefonia ou internet, mas a prestadora de serviço não consegue atender ali, o consumidor teria direito ao cancelamento sem a incidência de multa. Por quê? Por não se tratar de responsabilidade do consumidor. Ele quer. Não, se eles conseguirem atender lá, eu vou continuar no contrato. Mas eles não conseguem. Então não podem transferir a incapacidade técnica deles de atender o consumidor para o consumidor e puni-lo com uma multa. Então nós vamos à UpNet ouvir deles o que eles têm a dizer, mas antes eu quero mandar alguns abraços aqui. Deixa eu mandar uns abraços aqui para Ana Clara e Lucas Galante de Piracicaba, o Michael Phillips da Austrália, Hermógenes e Roberta de Veredinha, Minas Gerais, Ana Beatriz e Paulo Ricardo, Rio de Janeiro, Juliano Dornelas de Curitiba, no Paraná, Lucas Meni de Betim, Minas Gerais, Lozinho Matos de Ponta Grossa, Paraná, Pablo e Leninha de Betim e ao 7º Pelotão do Exército Brasileiro. Aí a gente teria que saber qual que é o destacamento, qual região. Tá? Depois eu vou pedir para o pessoal pesquisar aqui, porque pediram para a gente mandar o abraço, mas tem que ter qual é o destacamento. Aí eu mando na próxima reportagem, tá bom? Então acompanhem mais uma reportagem para a Ronda do Consumidor. Vamos à empresa ouvir deles o que eles têm a dizer. Olá pessoal, sou o Emerson aqui de Contagem. Eu estou aqui para parabenizar o Ben Mendes e todo o pessoal da Ronda do Consumidor pelo belíssimo trabalho que vocês fazem aqui em Minas Gerais. Igual o Ben Mendes mesmo diz, né? Que quem não gosta da Ronda do Consumidor, boa pessoa não é. Né? Que em Minas Gerais também pode dormir tranquilo, que o Ben Mendes e toda a sua equipe estão aí para nos ajudar, nos auxiliar, né? E nos dar a direção aí do que fazer quando a gente encontra aí alguma resistência de alguma loja, enfim. Né? Então a gente pode dormir sossegado que o Ben Mendes está aí na área para nos ajudar. Ben Mendes, um abraço para você e para toda a sua equipe aí da Ronda do Consumidor. Abraço. Muito obrigado, fico feliz. Você é daqui de Sarzedo? Sou daqui de Sarzedo mesmo. Bacana. Eu conheço bem mesmo. Eu vou lá dar uma Legal, convivência como lá. que é seu nome? Meu nome é Brian. Brian, prazerão, viu? Prazerão. Muito obrigado. Continue assim, que Estamos na trabalho, luta. Falou, com Deusinho. Valeu. Valeu, abraço, querido. Estamos chegando a UpNet. Fica aqui. Qual bairro é esse? Bairro Brasília. Bairro Brasília, em Sarzedo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem pode nos atender. Vamos chegar lá? Licença, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Como é seu nome? Larissa? Sou Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Tem um problema de prestação de serviço. A gente veio aqui ouvir a empresa. Eu posso conversar contigo? Você passa para alguém? Como é? Tá gravando? Sim, é a reportagem. Pode ficar tranquila. Mas tem que ter autorização, não?
Entendi. Você quer passar para alguém para conversar comigo ou posso conversar com você? Tá, então. Tá, eu vou reportar o caso para você e aí você reporta para o pessoal que responde sobre isso, tá? Por favor. O Marcos Vinícius, você conhece o Marcos? Sim. Isso, ele é consumidor de vocês. Contratou serviço em junho de internet, né, que é o serviço que vocês prestam. Se mudou agora para Belo Horizonte. Lá vocês não prestam serviço, né? Algumas áreas. O Barreiro, Milionários. Ali. Milionários. Pesquisa aí. Qual que é o endereço? Só um momentinho, tá? Tá ok. Vou olhar aqui. Tá. Qual que é o seu nome? Ben Mendes, da Ronda do Consumidor. Tá. É Ben Mendes? Isso, Ben Mendes. Isso. Você conseguiu ver esse preço do serviço? Isso. Aí eu já te falo todo o caso, que você já passa para eles. Tá. Mas aí você conseguiu ver se lá no endereço dele presta o serviço? Só um momentinho. Tá, porque aí eu continuo te Verificar explicando. primeiro com a supervisão, aí eu falo mais, tá? Tá, tudo bem. Tá. O retorno se presta o serviço ou se... Não, se para serviço eu consigo olhar aqui. Vou só repassar primeiro para a supervisão e já retorno. Ah, entendi. Tá. Bom dia. Alô? Ô, Alessandro, eu tô com uma equipe aqui na loja em relação à prestação de serviços, né? Em relação ao cliente Marcos Vinícius, você conseguiria conversar com eles, por favor? Eu tô com uma equipe aqui na loja de prestação de serviços, né? Em relação ao Marcos Vinícius, cliente nosso. Você poderia conversar com eles? Isso. Só um minutinho. Fechou aqui o XC. Olha que defesa do consumidor. Eles estão aqui na loja, tá até gravando aqui. Aí eu vou ter que passar para vocês, né? Pela supervisão, para conversar direto com eles. Tudo bem. Não, parece que é em relação a uma mudança de endereço, né? Aí tá o cliente, mais eles aqui na loja pessoalmente. Tudo bem. Sim, eu posso ligar no seu aí para conversar com ele? Tchau. Oi, eu vou passar para ele aqui, tá? Ok. Só mais um momento. Tá, eu vou precisar de um celular, porque para o consumidor ouvir no Viva Voz. Não entendi. Eu vou fazer a ligação de um telefone De um celular telefone? para que o consumidor possa ouvir. O Pode ser até no seu Alessandro, mesmo, se quiser. Ele deseja fazer essa ligação por telefone, porque ele precisa fazer uma gravação. Ok. Sim. Tudo bem. Essa tratativa só pode fazer pelo ramal mesmo, telefone pessoal não. Não tem problema, eu posso ligar para o ramal. Tô falando assim, a ligação a partir de um celular que eu consigo colocar no Viva Voz para ele ouvir. Ô Alessandro, eu vou passar para ele o número, o fixo, aí você consegue puxar a ligação? Ele vai ligar do telefone dele para a empresa, para falar com você. Pode ser? Isso. Qual que é o seu número? Qual que é o número que... Sim? Tchau, obrigada. Posso falar para ti? Pode atender. Eu quero ligar ele agora. Tá, ok. Agora, né? Ainda não.
ligando aqui. Tá, obrigado. Como é o nome dele? Você falou Fabiano? Alessandro. Alô, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, como vai? Eu falo com o Alessandro? Isso, Alessandro. Eu falo com Bem o Marcos. Mendes. É o Bem Mendes. Eu sou jornalista da Ronda do Consumidor. Deixa eu te explicar o que está acontecendo, Alessandro. O Marcos, ele contratou o serviço de vocês em junho de internet. Ele morava aqui em Sarzedo. E ele se mudou agora para Belo Horizonte, no bairro Milionários, no Barreiro. Lá vocês prestam serviço para ele? No bairro Milionários, não. Depende do endereço, mas pelo que eu vi aqui que foi verificado no cadastro dele, a gente não tem atendimento lá. Isso, exatamente. Então, por essa razão, ele desejou o cancelamento. O cancelamento foi desejado por ele não porque ele não queria mais a prestação de serviço. Ele queria a prestação de serviço, mas por impossibilidade da UpNet prestar esse serviço a ele. Então, esse cancelamento, ele tem direito a ele sem a incidência de multa. E foi-lhe cobrado a multa de R$700, o que nos traz aqui hoje justamente para ouvir vocês porquê dessa cobrança da multa e sobre a possibilidade de fazer esse cancelamento sem a incidência da multa para o Marcos. Ele está aqui ao meu lado agora. Ah, sim. Eu vou passar as informações para o senhor certinho. Sim. Antes de tudo, é prazer falar com o senhor. Acompanho o seu trabalho na internet. Muito obrigado, prazer meu. Meu também. O que acontece? O contrato aqui da nossa empresa, né? Sim. Ele é um contrato residencial. Ele é firmado em um endereço. Um exemplo. O endereço de instalação dele é a Avenida, o antigo, né? No bairro Brasília. Isso. Avenida Israel Pinheiro, 780. Sim. Então, no contrato, né? Ele firmou com a gente que iria ficar dentro desse endereço por 12 meses, né? Uhum. Que é o período de fidelidade que tem no contrato. Sim. Então, como o contrato ele é residencial, ele cancelando, né? Um exemplo, por motivo de mudança de endereço, independente de for para um lugar onde que a gente atenda ou não, é uma quebra de contrato, porque o nosso contrato ele é firmado no endereço. Entendi. Entendeu? A gente não tem de prestar um exemplo, o serviço para ele em outro endereço, porque ele é residencial. Foi firmado, o nosso contrato foi firmado naquele endereço ali. Então, se ele está se mudando dali, é uma quebra de contrato. Claro que se a gente atendesse no novo endereço dele, né, a gente iria realizar a mudança de endereço para ele, sem cobrar nada, né, porque não é intenção nenhuma da empresa levar o cliente ali. E fazer a mudança normal ali para ele, né? Sem taxa nenhuma, para continuar com ele como cliente, né? Sim. Eu vi aqui que ele fez a tratativa aqui com o nosso setor de cancelamento no dia 24, né? Isso. O setor de cancelamento provavelmente explicou essas informações para ele, né? Passou as informações certinhas referente a essa questão do contrato e ele é sujeito também a fazer um acordo com ele, né? Às vezes para diminuir o valor dessa mensalidade, dessa multa, no caso, né? Perdão. Às vezes, um exemplo, dividir ele no cartão de algumas vezes, às vezes dá um desconto bom ali para um valor à vista, né? Eles estão sujeitos ali a uma conversa com ele, né? Para dar um desconto ali em cima dessa taxa, né? De cancelamento ali, desse valor de cancelamento dessa multa, perdão. Sim. Entendi. Senhor Alessandro, eu entendi a justificativa da empresa, porém, como eu disse ao senhor no princípio, o que os tribunais eles têm entendido? Eles têm entendido que o serviço de prestação de telefonia e de internet, se o prestador de serviço não conseguir estabelecer esta prestação de serviço em um outro endereço para o qual o consumidor se mudar, eu entendi o que o senhor explicou sobre a questão do contrato residencial, enfim, mas eu vou chegar lá. Mas os tribunais eles têm entendido que o consumidor tem direito ao cancelamento sem a incidência de multa, porque é o prestador de serviço que não consegue atender naquele endereço. Quando o senhor me trouxe a informação de ser um contrato residencial, aí incide o artigo 39, inciso 5 e o artigo 51, inciso 4, que é o quê? A empresa, ao estabelecer um contrato com o consumidor,
ela não pode penalizar o consumidor, de certo modo, a permanecer habitando em um determinado endereço. Por quê? Porque isso é exigir do consumidor uma previsibilidade do futuro. E nós não conseguimos prever o futuro. A gente faz planos, né, planejamentos, mas previsão concreta a gente não faz. Então, quando uma empresa fala o seguinte, olha, eu estou fazendo um contrato com você de fidelidade, mas você terá que morar nesse endereço, o Código de Defesa do Consumidor, ele entende que essa exigência pelo futuro, que o consumidor preveja esse futuro já no ato do contrato, é uma abusividade e uma cláusula chamada de iníqua e é nula, então, de pleno direito. Já que a empresa está aberta a essa negociação com o consumidor, como você está dizendo, eu acho que nada melhor seria o acatamento do entendimento dos tribunais, o acatamento do Código de Defesa do Consumidor nesses 2 artigos que eu mencionei ao senhor e aproveitar a oportunidade da Ronda do Consumidor aqui para a gente já conseguir fazer o cancelamento do marco sem a incidência de multa alguma e a gente passa para a audiência até alguma eventual nota, esclarecimento que vocês queiram trazer. Entendi. Eu posso estar verificando essas informações aqui, no caso, com a minha gerência, né? Sim. Da empresa, para estar dando esse retorno para ele, Ok. com as informações mais ao certo, né? Eu entendi essa parte aí da previsibilidade que você falou, né? Do Isso. caso, que ele não tinha intenção de se mudar, né? Isso. Provavelmente foi um imprevisto que aconteceu com ele Isso. da mudança, né? Isso. A gente entende. Só que no contrato aqui da empresa, né, que a gente é orientado? Que ele tem todas essas informações, Sim. né, que sujeito, quando é feito cancelamento por essa parte, ele fica sujeito à multa, né, então o cliente ali no dia de fazer a assinatura, o contrato ele estava disponível, né, para ele estar lendo antes de assinar. Provavelmente ele deve ter dado uma leitura no contrato, né, Sim. e visto essas cláusulas lá, né, então Sim. ele estava ciente disso. Então é meio, vamos dizer que, como ele não sabia que iria se mudar, né, meio que um risco que corre mesmo. Por isso que a empresa ela está aberta a essa negociação ali com ele, né? Porque entende que é imprevisto, pode acontecer com qualquer um, né? Sim. Por exemplo, eu mesmo, o senhor mesmo às vezes Sim. mudar de última hora, assim, independente do motivo, né? Sim. Acontece. A gente também tem as opções de troca de titularidade, né? Do contrato, que seria passado no nome de uma outra pessoa, às vezes o novo morador lá do antigo endereço dele, né? Já iria ficar lá com a internet instalada, sairia do nome dele sem problema algum. Não sei se foi ofertado para ele no pedido de cancelamento a nossa função de congelamento, né? Que a gente fala, que é um bloqueio temporário. A conexão ela fica bloqueada ali por até 4 meses, né? Sim. Nesse meio tempo não tem cobrança, né? Sim. Então a multa também ela fica congelada. Nesse meio tempo, às vezes ele consegue alguém para estar transferindo a titularidade também, né? É uma boa pedida, às vezes ali para ele conseguir se organizar para poder estar fazendo um acordo também com o setor de cancelamento, né, referente ao pagamento desse valor. Mas eu entendi essa parte que o senhor quis dizer também. Eu posso passar as informações aqui para a gerência da empresa, né, para eles analisarem junto com o jurídico também, essas cláusulas que o senhor citou, e tá dando um retorno para ele. E a gente tem de acionar eles, né? Aí a resposta de imediato eu não consigo. Eu posso aguardar, né? Eles responderem e eles entram em contato com ele. Até mesmo eles me passam A gente pode combinar um prazo de 24 horas? Olha, Aliás, não, porque hoje é sexta-feira, né? Até segunda-feira. Um pouquinho apertado. Isso. Até segunda, eu creio sim que eles têm uma resposta. Pode ser Mas para até ficar segunda. certo, poderia ser dia 30, terça-feira? Terça-feira. Melhor? Pode ser sim. Pode E aí, ser, a gente sim. reforça as informações direitinho com eles, né? Eles Perfeito. conversam direitinho e passa pra gente, né? E a gente informa pra vocês, até mesmo alguém da gerência conversa com vocês, que fica mais fácil, né? Maravilha, perfeito. E aí eu te adianto já que essa opção que foi ofertada a ele de conseguir um outro cliente também não lhe atende, tá? Não atende, não conhece ninguém, né? Não, ele não Vai lhe tá atende. transferindo. Isso. E aí o melhor seria o cancelamento mesmo. A gente vai aguardar então até terça-feira, tá? E aí se a empresa quiser, junto com esse cancelamento que eu acredito que ela fará, prezando pelo bom nome, até mesmo para a gente evitar ter que seguir com essa demanda,
A gente pode colocar, a empresa pode mandar uma nota, esclarecimento, ou enfim, a gente vai tudo isso vai na reportagem, combinado? Não, tá certinho. A gente dá um retorno para ele na terça-feira, né? Isso. Dia 30. Aí no caso você vai voltar aí na loja com ele? Não, tendo Ou a feito... gente retorna mesmo no telefone? Isso, pode retornar no telefone. Sendo feito o cancelamento, pode retornar no telefone. E aí agora, Você pode como... confirmar o telefone dele pra gente poder retornar? Passo. O número certinho? Passo sim. Aliás, se quiser conversar direto com a Honda do consumidor, também pode. Ele até prefere. O senhor vai estar presente com ele na terça? Aí o jurídico da Honda pode estar. Entendi. O que você Qual prefere? Que é o telefone? Porque na terça vai ligar pra ele terça-feira, né? Pra vocês aí, Durante o passa. dia. Sim. Aí eu não sei um horário Tá. certo que vai entrar em contato. Tá, então Aí não sei pode se ligar vai- pra ele mesmo? Pode ser pra ele mesmo? Tá, qual que é o... Você me confirma o telefone dele? Não sei se é esse que eu liguei, não sei se é o do senhor esse. 319. Ou é o dele. É outra. 319... A gente vai dar um retorno nele, eu vou passar aqui a situação pra gerência, né? Combinado. Passou no jurídico aqui, combina direitinho, damos um retorno pra ele até terça, pra alinhar as informações. Muito obrigado, direitinho, Fabiano. tá bom? Por hora, existe algo mais que você queira dizer? Não, só aguardar mesmo o retorno deles, né? Pois não. Aí eles dão a resposta direitinho, se eles tiverem de fazer algum comentário, eles conversam com ele no dia 30, ele te passa o retorno. Perfeito. Combinado, então. Muito obrigado, senhor Fabiano. Eu que agradeço. Bom Qualquer dia pro dúvida, senhor. A gente está à disposição. Prazer conversar com o senhor aí. Prazer meu. Um abraço. Abraço, tchau. Tchau. Deixa eu desligar aqui e já agradecer a Larissa. Como é que desliga? Eu não sei desligar o telefone. Larissa, obrigado, viu? Até mais. Um abraço. Imagina. obrigado. Seu atendimento foi muito bom. Obrigado. Vamos lá? Vamos terminar aqui, Marcos? Sim. Pra onde? Pra cá mesmo, vem cá. Isso. A gente vai aguardar até terça-feira, que foi o prazo para eles fazerem as análises, né? Creio que a empresa vai optar por evitar uma demanda judicial, né? Porque Sim. se não resolverem aqui, a gente vai com você até a justiça. Como eu disse, o entendimento dos tribunais é de que o consumidor tem o direito do cancelamento sem incidência de multa. Essa questão que foi abordada do consumidor ter que encontrar um outro cliente também é uma prática abusiva. Não pode, a empresa não pode colocar no consumidor os ônus da sua prestação de serviço, não pode. Então, a melhor solução para esse caso é, de fato, o cancelamento sem incidência de multa, e creio que a UpNet vai prezar pelo um bom desfecho desse litígio. De manhã eu tenho um problema, cara. A minha memória não funciona muito bem. Aí eu tô lá falando assim: oi, Fabiano? Não, Marcos, como é que era o nome do rapaz do telefone? É Fabiano, né? De manhã minha memória é pouco lenta. Tá tranquilo? Sim, graças a Deus. Quero agradecer já de antemão, Imagina. né? Porque assim, se não fosse vocês, eu ficaria nessa luta. Tamo Essa junto. dificuldade. E incentivar as pessoas também, né? A estar procurando, porque, como o senhor disse, é uma prática abusiva e muitas pessoas são leigas. Exato. Igual quando eu assinei o contrato, eu sou leigo no assunto, eu não Sim. saberia sobre isso, não teria o entendimento da lei igual eu tenho agora. Sim. Então é mais agradecer mesmo a você, a sua equipe, e tomara que dê tudo certo. Perfeito. E aí, aproveitando as palavras do Marcos, aí o pessoal às vezes fala assim: ah, mas não leu o contrato? Gente, eu vou reforçar aqui. Quando se trata de Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de CDC, Código de Defesa do Consumidor, o que prevalece é a lei, é o código. Aqui não pode confundir com o Código Civil, que tem o princípio da pacta sunt servanda, contrato faz lei entre as partes. Aqui não. Aqui nós estamos tratando de norma cogente de ordem pública e interesse social. Então, mesmo que o consumidor assine um contrato, leia o contrato como ele leu, assine um contrato que ali contenha uma cláusula abusiva, a lei diz que essa cláusula ela é nula. Ah, mas você assinou? Assinei, mas ela é nula. Por exemplo, eu gosto de citar o exemplo mais absurdo que tem, Marcos. Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim: Benoni, Benoni é meu nome, tá? Eu sou conhecido como Ben Mendes, mas Benoni é meu nome. Benoni, vamos assinar um contrato aqui que eu vou vender o meu carro para você e você vai me pagar em 30 dias. Caso você não me pague em 30 dias, eu vou retirar metade do seu fígado, ou vou retirar um dos seus rins, ou vou levar um dos seus filhos refém para o cumprimento da prestação.
Isso pode? Não, por quê? Porque essa cláusula é atentatória a princípios constitucionais. Então não basta ter uma cláusula, não basta o consumidor ter lido e assinado. Não, se ela é atentatória a normas cogentes, é nula de pleno direito. Então, que fique aí até mesmo um alerta para alguns advogados, sabe? Porque eu falo assim, nem todo mundo que estudou direito estudou o Código de Defesa do Consumidor. Então tem advogados que chegam e confundem o Código Civil com o Código de Defesa do Consumidor. Aí a primeira coisa que fala é assim, mas ele leu, ele assinou. Já tá bom, então vamos sair por aí assinando as coisas que afrontam a norma dos cogentes? Não, tá? Então a gente está à disposição. Quando ligarem para você, se você quiser passar já o nosso contato, a gente conversa, tá? Vai dar toda essa assessoria aí até o final desse contrato, certo? E assim que tiver resolvido lá, você grava um videozinho e manda pra gente, para não precisar da gente voltar, você voltar também lá do Milionários. Combinado? Tá, combinado. Minas Gerais pode dormir tranquila, eu e a minha equipe continuamos trabalhando. E sim, tem uma frase aí que está despertando a ira das pessoas que defendem o mal. Que está, tudo bem? Que está despertando a ira do lado de lá, a ira dos quadrilheiros, que é quem é contra a ronda do consumidor, bom sujeito não é. E de fato não é. Olha aqui, um rapaz trabalhador e está aí tendo seu direito defendido, resguardado. Tem como não gostar de uma coisa dessa? Verdade. Não tem como, né? Então, de Sarzedo, Minas Gerais, bem menos para a ronda do consumidor. Uma pena, Upnet. Pessoal, a Upnet decidiu por não atender a solicitação do consumidor nos termos da reportagem. Inclusive enviaram uma nota que a gente vai deixar aqui no link da descrição desse vídeo. Mas vamos lá, por que eu digo que é uma pena? Esse caso terá de ir à justiça. E como eu disse na reportagem, eu trago aqui hoje o entendimento tanto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quanto do Tribunal de Justiça de São Paulo, dois julgados muito importantes que tratam do mesmo tema. Não é à toa que quando gravamos em outras operadoras de internet, de telefonia, eles atenderam a solicitação do consumidor, porque se você não consegue prestar o serviço em outro endereço, não pode condicionar o consumidor a ter que pagar uma multa por defeito na sua prestação de serviço. Quem entende isso? O bem? Eu entendo assim, mas não somente eu. Vamos ver o que entende o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No julgamento de uma apelação, que também o número vai estar aqui para consultas acadêmicas se desejarem. Ementa. Aí tem a ementa, que era um caso semelhante, de telefonia móvel. Mesma coisa, o consumidor mudou de endereço, não tinha assistência lá, e aí quiseram cobrar a multa. Aí, ponto 1. A autora que solicitou mudança de endereço do seu serviço de internet foi informada sobre a indisponibilidade do referido serviço no seu novo endereço, o que ensejou o pedido de cancelamento do serviço. Ponto 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da legitimidade da cláusula de fidelização. Abre aspas, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefício por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções. Fecha aspas. Porém, o ponto 3. Aliás, o ponto 4. Multa por quebra antecipada de contrato. Não incidência quando há rescisão se dá por falha na prestação de serviço da empresa ré. Ponto 5. A empresa demandada não demonstrou nos autos a disponibilidade do serviço de internet no novo endereço da autora, ônus que incumbia a teor do disposto no artigo 373, inciso 2, do Código de Processo Civil de 2015, o que poderia ter sido feito através de prova documental. Cobrança da multa por rescisão contratual, descabimento. Então, esse julgado aqui é de 2021, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí, o que aconteceu? Falha na prestação de serviço, ponto 8, dano moral configurado. A empresa ainda teve que pagar R$2.000 para o consumidor a título de dano moral. Mas a Justiça de São Paulo foi ainda mais rigorosa. E é isso que nós queríamos evitar a Upnet. Porque a Justiça de Minas pode entender no mesmo sentido. Tribunal de Justiça do Rio,
Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça de Minas dificilmente teria um entendimento diverso desse. Aqui, dá para ler tudinho aqui, ó. Ação declaratória de inexigibilidade de débito combinado com indenização por danos morais. Prestação de serviço de internet. A autora tentou a transferência do serviço para o seu novo endereço, que não foi possível por inviabilidade técnica. Logo, o cancelamento se deu por culpa exclusiva da ré, ou seja, a empresa, que não permitiu a continuidade do serviço no novo endereço da autora. Daí porque inexigível a cobrança de multa por quebra da cláusula de fidelidade e ou pagamento de mensalidade por serviço não prestado. Aí, nesse caso aqui, ainda tinham feito a inscrição indevida do nome da consumidora no SPC, porque ela não pagou a multa, né? E aí, montante da indenização bem fixado em R$5.000, diante da peculiaridade do caso concreto, de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Teve que pagar R$5.000. Não recebeu a multa, que era indevida, e ainda teve que pagar R$5.000 para o consumidor. Então, eu espero que, após a publicação dessa reportagem, que eu já disse que reportagens resolvidas ou não, os casos resolvidos ou não a gente publica, então, quem sabe, após a publicação dessa reportagem, a UpNet talvez não tinha tido conhecimento desse entendimento, volte atrás e fale, não, vamos atender a solicitação do consumidor. Aí estará tudo certo, a gente inclusive reporta aí em outra ocasião a audiência. Certo? De Belo Horizonte, Minas Gerais, eu sempre digo que Minas Gerais pode dormir tranquila porque a Ronda do Consumidor continua trabalhando. A Ronda do Consumidor feita por mim, feita por toda a nossa equipe e ainda, quando a gente está gravando, nós temos até um cão pastor alemão que quer fazer parte desse esquadrão pela justiça. Vocês ouviram aí o latido. De Belo Horizonte, Minas Gerais, bem-vindos para a Ronda do Consumidor. Tá bom, meu filho? Oh, que pena! Tudo bem, graças a Deus. Prazer conhecer o senhor. Como é o nome? Eudisley. Já curto você até uns 3, 4 anos. Ah, que bacana. Fico muito feliz e honrado de te conhecer. Sai daqui, Tazeiro, então. Prazerão. Um abraço. Viu? Valeu. A Ronda do Consumidor tá chegando. Tudo bem, tá bom? Beleza, prazer. Ei, tá bom, meu filho? O preço tá no jeito. Ó, tá no jeito. Tá bom? Beleza, como é que tá? E aí, tá bom, parceiro? Beleza? Fazendo barba, cabelo e bigode aí. Tô precisando também, né? Na verdade, eu não tenho barba, né, cara? Eu tenho falha, barba não. Até mais, galera. Valeu.